Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 30. Nessa aula, iremos aprender a utilizar uma função que verifica erros em uma fórmula e permite manipular os resultados dessa fórmula quando algum erro é encontrado. Então, prontos para começar? A função seErro verifica o resultado de uma fórmula ou função. E caso esse resultado seja um erro, ela permite que você escolha a ação que o Excel irá executar. Essa função possui dois argumentos. O primeiro, o valor, é onde a existência do erro será verificada. E o segundo, o valor seErro, é a ação que será tomada caso o erro seja encontrado. Uma das grandes utilidades dessa função é mostrar para quem está utilizando nossas planilhas o motivo da fórmula resultar em erro. Acompanhem comigo. Aqui tem uma tabela com 3 colunas, uma destinada ao valor, outra ao divisor e, por fim, uma coluna resultado com uma fórmula onde eu divido o valor pelo divisor. Notem que, como não tenho nenhum valor na coluna divisor, a fórmula imediatamente retorna um erro. Usuários iniciantes muitas vezes não conhecem as mensagens padronizadas de erro do Excel. Então, nesse caso, seria bastante útil criar uma outra mensagem personalizada informando o motivo do erro. Vou mostrar para vocês como fazer. Então, para começar, irei utilizar a função seErro aproveitando a fórmula já existente. Vou inserir a função aqui no início. O primeiro argumento será a fórmula que a função deverá verificar. Então, será A2 dividido por B2. O próximo argumento é a ação que o Excel irá executar caso encontre um erro nesta fórmula. Neste caso, deixarei uma mensagem para o usuário da planilha. Para começar, digite um divisor. Pronto. A minha mensagem agora substituiu a mensagem padronizada de erro do Excel. Agora percebam que quando eu corrigir o que está causando erro, minha mensagem vai desaparecer. Pronto. Agora já tenho um resultado ao invés da mensagem. Isso acontece porque a função seErro só entra em ação quando existe algum erro na fórmula ou função que está sendo verificada. Vou mostrar a vocês como seErro funciona verificando uma função. Para isso, irei utilizar como exemplo a planilha da aula anterior. A função procv sempre retorna erro caso não exista um valor para ser procurado. Ou seja, no meu sistema de buscas da planilha Cadastro de Clientes, se eu apagar o nome do cliente que estou procurando, a função retornará o erro ND, não definido. Vejam. E mais uma vez, para evitar que esse erro seja exibido, eu irei utilizar a função seErro para deixar uma mensagem personalizada para o usuário. Então, vou clicar aqui na célula onde tem a fórmula, vou editar a fórmula inserindo a função seErro, como primeiro argumento da função seErro, o argumento valor, utilizarei a função procv inteira. Ao final dela, vou inserir um ponto e vírgula, e o segundo argumento, que é o valor seErro, vou inserir a mensagem para o usuário. Começando com aspas duplas, digite
um nome para a busca. Pronto. Agora, ao invés da mensagem não definido, a célula está exibindo a minha mensagem personalizada. Para as células abaixo, posso fazer algo bastante interessante. Como já estou mostrando uma mensagem personalizada acima, seria desnecessário e repetitivo mostrá-las novamente abaixo. Então, posso utilizar a função seErro para ocultar este erro. Vejam. Dessa vez, como valor seErro, utilizarei aspas duplas, espaço, aspas duplas. Pronto. Isso fará com que, ao invés do erro, seja mostrada a célula vazia. E agora, basta repetir isso na célula abaixo. Você também pode usar aspas duplas sem espaço. Além dos erros que mostrei nesses exemplos, ainda existem outros. Vamos dar uma olhada neles? Erro de valor. Erro de divisão por zero. Erro de número inválido. Erro na digitação de uma fórmula ou função. Erro de valor não definido. Valor muito grande para ser representado dentro de uma célula. Erro de referência inexistente. E erro de interseção ou cruzamento de intervalos. Bem, pessoal, chegamos ao fim de nossos estudos. Continuem praticando o que aprenderam e nos vemos na próxima aula.